Esse é o programa Bel Alves Comunidade e hoje a gente vai estar conversando com a Joana, que é mãe da criança que acabou falecendo por falta de UTI pediátrica em Ponta Grossa. Joana, quero que você conte toda a história pra gente, desde o começo, quando o conselho esteve na sua casa, né, que a criança estava super bem, amamentando até inclusive. Quero que você conte desde o começo a história, como aconteceu tudo. É que foi assim, o conselho não foi na minha casa. O meu pai, ele falou pra mim que ele ia me levar no conselho pra mim poder pegar um papel pra me registrar ele, né? Porque ele não tinha registro. Aí, chegando lá, ele pegou e falou que eu não tinha onde morar, que eu não tinha como cuidar dele, que eu não cuidava bem dele. Falou um monte de coisa, sabe? Que eu não tinha até onde morar, ele falou. Que nem eu tô sabendo agora que o Conselho Tutelar não tá indo, não tinha mandado processo pra juíza por causa disso. Era por causa da carteirinha e por causa que falaram que eu não tinha onde morar. Aí tá, né? Daí lá no conselho, meu pai falou isso. Aí eu peguei, eles pegaram e me falaram assim: então vocês vão pro conselho. Daí eu fiquei nervosa, comecei a falar, chorar, né? E falar: não, não quero que o Gustavo vá pro conselho, não quero, não quero, não quero. Daí eles falaram: ah, você não quer que ele vá pro conselho? Então vai vocês dois. Você vai pra um e ele vai pra outro. Daí eu falei: não, mas eu não quero que ele fique no conselho, né? Não quero, manda ele pra minha mãe, pro meu pai, pra alguém, mas não deixe ele no conselho. Daí não adiantou nada, daí eles me levaram até o carro do conselho tutelar, né? E me levaram lá no Maria Letícia. Aí chegando lá, os educadores perguntaram: por que você tá nervosa? Calma, se acalme. Eu falei: porque eles tiraram meu filho de mim, né? Daí eles: ah, você tem filho? Eu falei: eu tenho filho? Daí eles falaram: mas eles não podiam ter feito isso. Isso é um direito teu, você tinha que ficar com teu filho, é um direito teu. Daí eu falei assim: mas eles me tiraram, né? Daí eles ficaram tudo a meu favor, sabe? Lá que não tinha motivo nenhum pra mim ficar lá, porque eu tinha minha casa, tinha meu marido, tinha tudo. Daí eles pegaram. Daí eu fiquei uma semana lá, daí meu marido e minha mãe me tiraram de lá, sabe? Daí eu peguei e fui correr atrás das coisas pra tirar o Gustavo do Pequeno Anjo. Daí eu tinha que fazer o registro dele, eu fui fazer o registro dele, fiz o registro dele, levei no Pequeno Anjo de novo. E daí a gente começou a fazer as visitas certinho, 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 né? Daí eu peguei na terça-feira, eu fui lá no fórum. Fui falar com a Fabielle, que é assistente social do Pequeno Anjo, que cuida do Pequeno Anjo, sabe, desse processo. Aí ela falou assim: viu, tem como marcar a gente marcar um horário pra tua mãe, pra ela vir aqui amanhã assinar pro Gustavo ir embora com você? Eu falei: claro que tem, né? Ir embora pra casa da tua mãe, né? Com uma tutela provisória. Falei: claro que tem, né? Daí ela ligou pra minha mãe até marcar o horário, que era 2 horas da quarta-feira. E eles iam me deixar ele vir embora comigo na quinta, que foi ontem. Aí eu peguei e tava lá, né? Era em torno de 1h30, 1 hora, lá no fórum. E ele já tinha tido a convulsão, era 5 horas da manhã, entendeu? Ou seja, ele tava internado já no hospital. E por que ela não me avisou? Então ele, o pessoal do hospital não comunicou nada a vocês sobre a Não, internação da não criança. foi o pessoal do hospital. Foi o pessoal do Pequeno Anjo, que eles que tinham a obrigação de me falarem, né, onde que ele tava, se ele tava bem, se ele tava mal, se ele tava internado. Entendeu? Eles não me avisaram. E outra, eu peguei e fiquei sabendo que ele tinha sido internado às 5 da manhã. E ele sabe que horas que ele foi sair lá, de lá? Ele foi sair, era 00h20. Ele ficou 20 horas internado. 20 horas sem uma UTI. Uma convulsão, para dar numa criança de 3 meses, é muito forte. É extremamente forte. E a outra convulsão, ele tinha tido 2 convulsões. Na primeira, ele já tinha que ter levado ele para UTI. Já tinha que ter levado ele para Curitiba. Se levassem ele para Curitiba, ele estava vivo até agora. No que eles saíram, que eles foram lá, né, e viram que era convulsão, né? Que nem, por exemplo, se eles saíram de lá do Pequeno Anjo 5h30. Chegaram lá no hospitalzinho da criança 6 horas, atenderam ele, que era emergência, né? Atenderam ele. Deu 6 horas que era convulsão. Tinham que ter imediatamente levado ele lá para Curitiba para pegar uma UTI, né? E não, foram esperar 20 horas pra piar ir pra uma UTI. Foram esperar trocar de plantão pra pegar outro médico. Que médico que é esse? Que não sabe que uma criança de 3 meses tem. Médico mais incapacitado pra ser médico.
A tua mãe, no caso, ela me falou que a criança estava super bem cuidada em tuas mãos. Eles pegaram a criança, ela estava até amamentando, inclusive. E eles levaram essa criança e lá não teve o devido cuidado, como cortar a unha, ficou praticamente Isso. largada. É isso mesmo, né? Isso. E até no velório dele, ele tava com a unha grande, que nem o. Como é que é o nome? O Pietro foi lá e ele viu. Ele tava com a unha grande, ele tava com o macacão sujo, ele tava com leite derramado aqui, que ele tinha mamado de segunda pra terça, às 3 horas da manhã, que ele mamava às 3 horas. Que mais? Com sangue na boca. Se ele teve choque séptico, por que ele tinha sangue na boca? O macacão dele tava sujo, de terra. Tava sujo, imagina. Um abrigo, não falaram o quê? Não tiraram ele de mim falando, não, porque você não cuida, nós vamos cuidar. E viu tanto que bem que eles cuidaram dele lá? Tanto que cuidaram que agora já tá morto. Aí, o seu filho foi enterrado ontem aqui no Vicentino. Isso. Foi enterrado ontem aqui no Vicentino. Tá, e essa é a dor de uma família que perdeu mais uma criança aí em Ponta Grossa por falta de UTI neonatal. Daí eu me pergunto, cadê os políticos que prometeram na campanha que está lá o pai no Hospital da Criança e que não foi nada disso, acabaram tirando as UTI do Hospital da Criança, levando para o Bom Jesus, do Hospital Bom Jesus foi para o Hospital Universitário e hoje a gente encontra 100 UTI neonatal aqui em Ponta Grossa, as UTI pediátrica no caso, que a gente encontra 100. Né, o Pietro até, inclusive, um vereador da oposição aqui, o Pietro Arnaud, comentou mais uma infeliz morte por conta do descaso da saúde pública na cidade. Isso é uma tristeza que abala toda a comunidade, não só aqui de Ponta Grossa, como de todos os Campos Gerais que precisam dessa UTI aqui em Ponta Grossa, que tinha e o prefeito fez o favor de tirar aí das nossas crianças. Boa tarde, Denise. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos assim indignados porque a criança ficou 20 horas no hospital e ninguém ligou para nós para comunicar, dizendo, ó, a criança está passando mal, vocês querem vir aqui ou não. Como eles falam, que eles não eram obrigados a ligar para nós. Eu acho que sim, porque essa criança tinha uma família. Ele não era uma criança sem família, ele tinha. Então eles tinham obrigação, tá certo. Eles queriam primeiro a saúde do nenê, diz eles, que queriam primeiro a saúde. Mas só que não estava toda a equipe lá, tinha mais que poderia ter ligado para nós e ninguém ligou para nós. Só fomos saber da criança que a criança já estava falecida às 10h30 da manhã, na quarta-feira, que a criança já tinha morrido. E não, nós, até esse horário de 10h30 da manhã, a gente não ficou sabendo do que a criança morreu, quanto essa criança sofreu, nós não sabemos de nada. Então, nós queremos saber o porquê que eles não ligaram para nós. E não tinha por que essa criança ficar lá, porque a Joana tem mãe, tem pai, até na verdade tem duas mães, que eu sou mãe, começaram a alegar que tinha que ser avó, porque eu criei ela desde os 15 dias, ela mora comigo, ela tem 16 anos. Eles não poderiam ter entregado a criança para mim cuidar então da criança, já que acharam que ela não sabia cuidar da criança. Levaram a criança com vida, a criança que até no Pequeno Anjo foi examinada, a criança não tinha nada. A criança entrou bem lá, que ela fez o pré-natal, ela fez tudo certinho, que ela queria esse filho. E agora, trouxeram devolver a criança para ela morta. De tanto que eles cuidaram, que eles devolveram morto. E essa bactéria, ela não dá do dia para a noite. Já fazia dia já que ele estava doentinho. Porque para virar uma bactéria, uma infecção, faz dias que está doente. E com convulsão, tem que estar com muita febre para poder ficar assim. E ela descobriu na internet que isso daí é que quando a criança se arranha, que gera essa infecção, sabe? Vai perdendo os movimentos aos poucos, como uma mãe lá de dentro, uma mãe social, falou que quando ela foi dar mamar para ele, na terça-feira, às 5 horas da manhã, na segunda-feira, de madrugada, que ele só mamou um dia antes de morrer, ele já estava com os movimentos lentos, ele já estava já perdendo os movimentos, eles só foram perceber quando a criança se agravou mesmo. E daí é isso que nós estamos indignados, que nós não queremos dinheiro, nós não queremos nada. Ele tem que colocar um médico lá dentro para ver que o nosso não volta mais. Mas ele tem que colocar um médico lá dentro para sempre estar vendo as crianças, porque lá é o lugar que tem bastante criança. Tem que ter um médico, não é assim? O prefeito tem que colocar, onde tem criança, ele tem que colocar os médicos para ir ver. Eu acho que é isso daí que nós estamos querendo. Porque o nosso não vai voltar mais mesmo, né? Mas tem muitos e muito mais crianças lá. Não acha? Com certeza. Então é isso daí que nós queremos, tá bom?
Então tá. Muito obrigado, Denise. Olha, pessoal, fica aí a nossa tristeza do programa Belóvis Comunidade a essa família e muitas outras que já perderam seus filhos por falta de UTI pediátrica, né, que acontece aí e está afetando muita gente. Ó. Lembrando que essa criança era o Gustavo Gabriel Macedo, né? Ele tinha 3 meses de vida, de idade, aí deu entrada no hospital da criança por volta das 6 horas da manhã. Segundo informações, ele apresentava crises convulsionais e precisava urgentemente de uma UTI pediátrica, coisa que não tinha no hospital da criança aí, porque a nossa incompetência da atual administração acabou tirando a UTI pediátrica do Hospital da Criança. Isso fica a nossa indignação aqui do programa Abel Alves Comunidade para toda a Ponta Grossa e região.